Meu nome é Leonil Lara, estou aqui para conversar um pouco a respeito da questão do movimento político, que eu tive uma participação na história desse país, já de 1964, que eu era jovem, estudante, e tinha uma participação no Centro Popular de Cultura da UNE, fazia teatro na UNE na época. Então, quando houve o golpe de 1964, a gente, lógico, o jovem, de um modo geral, o estudante principalmente, ele acreditava que esse país não merecia uma ditadura numa época em que justamente estava se preparando para as reformas de base que o então presidente da República, Jean Goulart, propunha para a nação. E com o golpe ela veio desestabilizar, desestruturar toda a questão da sociedade brasileira. E nós jovens, então, a gente tinha como afoito a resolver os problemas daquilo que afligia a gente buscava através de órgãos políticos se movimentar para que a gente pudesse estar fazendo alguma coisa em prol da democracia desse país. E eu respondi vários processos político-militar na 5ª Auditoria Militar em Curitiba, da qual Dumas eu fui condenado a 2 anos por ter participado do CPC da UNE. Foi o único processo que me deu condenação. Dos outros processos, que era um do Jardim da Infância Pequeno Príncipe, que era da minha ex-esposa, que foi fechado pelo Exército em 1966, e que prenderam todos os professores, as pessoas que faziam parte dessa escola, e da qual já naquela época um comandante, coronel Dalmo Bozão, comandante da cavalaria do RECMEC em Curitiba, que era meu comandante, na época eu estava servindo no Exército, eu estava respondendo um inquérito com ele. Então, além de ser meu comandante do meu batalhão, ele também era meu inquisidor, da qual sofri imensamente torturas e da qual fui parar no hospital militar por 48 dias e respondendo ao mesmo tempo o inquérito do Jardim da Infância e o inquérito do CPC da UNE. E no decorrer do ano de 68 já também respondi o processo Coronel Fernando de Carvalho, que se tratava do PC do Brasil, da qual fui envolvido. E quando eu saí da prisão na PE, na época, quando ele prendeu todo mundo para responder o inquérito, que eu saí para fora da residência local em Curitiba e fiquei na clandestinidade no país, fazendo minha política, porque eu acreditava que somente unindo as forças com todos os companheiros que almejavam e o retorno da democracia nesse país, né? E aí, nesse inteirinho, eu fui condenado em Curitiba pela 5ª Auditoria a 2 anos de prisão e fiquei foragido 3 anos. Foi quando, em 1970, 10 de junho de 70, a Operação Bandeirantes em São Paulo me pegou, me prendeu por denúncia de pessoas da qual eu havia dado guarida no meu apartamento em São Paulo. E daí fui transferido para o Rio de Janeiro, para a PE, na Barão de Mesquita, onde eu e no caso meu irmão também, a gente sofreu tortura física, e fomos torturados por mais de 40 dias dentro da PE, e aí nos encaminharam para Curitiba, para prisão, para cumprir pena da qual a gente havia sido condenado. E nesse inteirinho nós fomos absolvidos daí no STM, né? Por o processo Coronel Fernando de Carvalho e também do Jardim da Infância Pequeno Príncipe. E eu cumpri a pena 2 anos, com prisão mesmo, né, por ter feito um trabalho que era uma proposta de lutar pela democracia do país. E hoje a gente está, através de advogado, Dr. Wilson Quinteiro, ele está pleiteando a indenização referente a danos morais, danos físicos e psicológicos, da qual eu sofri, e meu irmão, o meu outro irmão também que mora na Espanha, e está sendo isso tratado de uma maneira com diferencial, porque eu nem sabia que na época também, quando eu fui condenado, eles cassaram meus direitos políticos por 10 anos. Eu
eu fiz aquilo que todo brasileiro que tinha uma visão política, que tinha uma vontade de ver esse país viver numa democracia. Então eu encontrei naquele momento a necessidade de lutar, seja até as últimas consequências. A gente iria pelo fato de que o país não podia viver à mercê de uma ditadura, né, sem que houvesse as liberdades democráticas nesse país.